Tá? Sobre cardinalidade. Conceitualmente, cardinalidade diz respeito a quantas vezes um elemento pode ocorrer em uma entidade, né, em relação a outra. Vamos traduzir isso. Por exemplo, eu cadastro alguém no meu banco de dados, uma pessoa. Essa pessoa que está ali cadastrada, ela pode ou não, ou seja, 0 ou 1 chance dela ser cliente dessa minha empresa, se esse é um banco de dados de empresa. Então, essa relação que existe entre ser ou não ser cliente é uma relação de cardinalidade entre essas duas entidades. Cardinalidade sempre acontece entre pelo menos duas entidades. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para tentar esclarecer o conceito. Uma pessoa, ela pode ser, por exemplo, funcionário da empresa, né? Então, é uma cardinalidade de 1 para 1, ou seja, uma vez cadastrada a pessoa, ela pode ser cadastrada como funcionário, uma única vez. Então, se eu tiver uma mesma empresa e cadastrar a mesma pessoa como funcionário 2 vezes, isso não me parece muito coerente, fica meio estranho. Mas, cadastrei como funcionário. De um modo geral, os funcionários têm dependentes, até por uma questão legal, né, de imposto de renda e coisas assim, que quem tem dependentes tem desconto no imposto de renda. Então, eu criei aqui uma entidade chamada funcionário res dependente, ou seja, são os dependentes dos funcionários. E como que tem que ser os dados que estão armazenados aqui, ó, no funcionário res dependentes? Bem, eu cadastro sempre pessoa primeiro, então eu cadastrei, vamos a um exemplo aqui, ó. Vamos pegar funcionário. Eu fiz uma consulta buscando dados de mais de uma tabela, que é para mostrar o nome, né, o ID da pessoa na tabela funcionário, ó, tabela funcionário, e o nome da pessoa, que vem da tabela pessoa. Então eu tenho 2 funcionários cadastrados, o João Pessoa e a Maria Pessoa. Muito bem. E dependentes? São pessoas também, a pessoa 4, 5 e 6. Né? São essas 3 pessoas. E aí eu tenho que relacionar, né, o funcionário com o dependente. E eu estou dizendo assim, ó, o funcionário 1, quem que é o funcionário 1? É o João Pessoa. Ele não é da Paraíba. Né? O João Pessoa, ele tem como dependente a pessoa 4. O João Pessoa tem como dependente a pessoa 5. Agora, o que não pode acontecer? Eu não posso colocar, por exemplo, para a pessoa 2, como dependente, o 4 de novo, mesmo que sejam 2 pessoas que trabalham na mesma empresa. Por exemplo, minha esposa e eu, que somos professores na universidade, né? O nosso filho, ele está como dependente de um de nós, nunca dos 2. Então eu tenho que ter uma limitação no banco de dados para que não seja descontado imposto de renda dos 2, né? Não seja dado desconto para os 2. Apenas uma ocorrência de dependente pode ocorrer. Se eu tentar aplicar isso aqui, ele vai dizer que está errado e que eu não posso fazer isso. Por quê? Para não violar as regras de negócio. Ou seja, um dependente, ele só pode estar vinculado a um funcionário e nunca a 2. Aqui eu tentei vincular o mesmo dependente número 4 a diferentes funcionários. Isso não pode ocorrer. Então, essas regrinhas que são ditadas pelo mundo real, né? No caso deste exemplo que eu estou dando, é uma regra de legislação, em que diz que um dependente ele não pode estar vinculado a mais de um funcionário, né? Essas regrinhas são implementadas no banco de dados através da cardinalidade. Depois eu vou dar alguns exemplos de como fazer isso, né? Como que foi montado isso daqui, mas eu quero comentar sobre a simbologia. Né? Eu tenho cardinalidade mínima e cardinalidade, essa palavra é difícil de ficar repetindo, cardinalidade máxima, ou seja, o mínimo de ocorrências e o máximo de ocorrências, sempre nesta ordem, mínimo, máximo. E aqui eu consigo ler o diagrama. Ó, a pessoa tem cardinalidade em relação ao cliente. Qual o mínimo que eu posso ter? Bom, tem que ser uma pessoa. E qual o máximo? Uma pessoa. Ou seja, quando eu cadastro um cliente, eu vou puxar para cá, vou chamar assim, né, o ID da pessoa. Ou seja, o código dessa pessoa vem para o cliente e aqui não pode haver mais repetição. Mínimo e máximo é 1. Né? Para ser cliente, tem que ter pelo menos uma ocorrência. Só que pode ser 0 também. Ó. Do lado do cliente, eu posso não ter. Vamos supor, eu cadastrei a pessoa, mas não obrigatoriamente ela tem que ser cliente. Eu posso cadastrar a pessoa e ela ser só funcionário ou só dependente, sem ser cliente. Então, cardinalidade mínima, 0. Cardinalidade máxima, 1. Aqui, a cardinalidade, vocês vão rir um bocado com esse vídeo, né? A cardinalidade múltipla, ou seja, 1 ou muitos, 1 ou vários. De 1 para 1, ou seja, um funcionário pode acontecer nesta tabela diversas vezes. Já o contrário não é verdadeiro, né? Aqui eu não posso ter
simples assim, 1 para vários. Aqui, dependente, 1 para 1, ou seja, o dependente não pode se repetir nesta tabela aqui. E essas são as relações de cardinalidade. Agora, no próximo vídeo, eu vou tratar a respeito de exemplos, de mais exemplos sobre isso.